noite. Vamos iniciar mais um culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos com o coração agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui neste momento e é maravilhoso falar de Jesus, louvar, falar às pessoas o quanto Jesus é bom e o quanto Ele pode fazer diferença na vida das pessoas. Vamos louvar? Vem, esta é a hora da adoração. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe seu coração. Vem, assim como estás para você cantou agora, vem. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe seu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Essa dança confessará o Senhor, todos eles se dobrarão, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Aleluia. Amém. Nossa próxima música diz assim, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor, porque esse é o nosso melhor amigo. Não tem outro que se compare. O Salmo capítulo 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Dê a paz do Coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Só os olhos. Dê a paz do Coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. de Jesus. De Jesus, meu bom pastor. Maravilhoso e eterno Deus, santo, santo é o teu nome. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada por estarmos em tua presença neste momento. Obrigada por cada pessoa que está aqui, ó Deus, conosco, para juntamente cultuarmos o teu nome. Que não venhamos assistir, que não venhamos ser espectadores, mas que venhamos ser adoradores. Que prestemos o culto, que fazemos parte deste culto, ó Deus, porque estamos todos juntos, reunidos para te adorar. Que esse seja o nosso intuito, que esse seja, Senhor, a nossa intenção. Nos desperta, Pai, para que possamos, Senhor, ser verdadeiros e genuínos. Obrigada pela tua comunhão, que podemos, Senhor, desfrutar com nossos irmãos, porque tudo vem de ti. Obrigada por esse culto e tudo que já foi feito. Recebe, Pai, nossos louvores. Recebe nossa oração, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas tuas veredas eternas. É o que nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos dizer ao Senhor que viemos a Ele oferecer nossa vida como uma oferta de amor. Oferecer a Ele o que temos de melhor. Nossa melhor adoração, nosso melhor tempo, nossa melhor compreensão, nossa melhor amizade, nosso melhor tudo é para o Senhor. Amém? Vem o Senhor a me oferecer Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, a mim oferecer
convite para que possamos prestar um culto ao nosso Deus, um culto de louvor e adoração. E nós chamamos nosso irmão Romário para dar os avisos. Graça e paz a todos, boa noite mais uma vez e sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar que nós podemos estar. Amém. Peço aos irmãos para prestar atenção, irei passar alguns avisos de muita importância para a nossa dinâmica de igreja, de irmãos, de comunhão. Primeiro, falar que já temos uma data prevista para a mudança. Culto de instalação da nova sede acontecerá dia 8/9, às 19 horas. Vai cair uma sexta-feira, 8 de setembro, às 19 horas. Os irmãos é mais do que convidado. Irmãos, só falando alguns relatos, nós já estamos fazendo algumas mudanças. Ontem, sexta-feira, né, a equipe aqui saiu mais de meia-noite daqui, arrumando, deixando tudo certinho para no sábado, né, o caminhão vir e levar. Então, 85% das coisas já estão lá, né? As coisas mais pesadas, grossas já estão lá, só faltando agora só arrumar. E os irmãos continuam orando, porque ontem também foi um dia de mudança, um dia de muita ação de Deus nas nossas vidas, porque esse final de semana foi um final de semana que Deus nos abençoou, muito intenso para aqueles que estavam aqui. E que os irmãos continuem orando para todos aqueles que estão à frente, que estão se disponibilizando, que estão tendo ali aquela vontade de estar ali, para que Deus continue dando saúde, sabedoria aos líderes, né? Entendimento, que todo mundo precisa disso. E aqueles que estão mais um pouco na frente precisam ainda mais, porque é a direção da casa do Senhor. E Deus está movimentando do jeito dele. Nós pensávamos dia 2, dia 9, mas Deus falou, não, vai ser dia 8. Então os irmãos continuem orando. Eu tenho algumas fotos, eu mostrei na quarta-feira, né, me falaram aqui, não, só isso. Essa é a imagem aonde vai ser a nossa nova congregação. Vai vir uma placa de fora a fora, vai estar reformado, já não está mais assim. Pode mudar, Nicole, por favor. Esse foi como a gente estava fazendo o processo para derrubar algumas paredes. E a outra foto, Nicole, por favor. Aí foi meia hora que o Romário ficou lá dentro. E mais ou menos como é que está hoje. Lógico que está muito melhor, já tem massa corrida, tintura. Mas os irmãos podem ficar despreocupados que teremos um vídeo do passo a passo de como estava, de como vai estar. Amém. E continue orando, irmãos. Eu nunca vou desistir de pedir para os irmãos de orarem, porque cada processo que está acontecendo, essa mudança de sede, nós dizemos que tem o Senhor. Tudo está fluindo, tudo está correndo. Então, tem Deus no negócio. Então, culto de instalação, 8 de setembro, às 19 horas, será disponibilizado um convitezinho, uma arte, possivelmente um vídeo, mas os irmãos já ficam avisados, anotem na agenda de convidar mais um, para estar aqui, às 19 horas, dia 8 de setembro. A nossa mudança chegou. E nós vamos chegar lá na Orbis 4 e abalar toda aquela região. Amém. Levar a palavra de Deus, a palavra dele. Amém. E atenção, mulheres. Segundo encontro de mulheres. Acho que todas as mulheres e homens estão orando por esse encontro. Está sendo desafiador porque nós estamos no meio da mudança, meio de encontro. Então Deus está nos dando sabedoria para fazer esse reboliço todo, esse reboliço santo. Dia 16 de setembro, às 19 horas. E você? Já convidou alguém? Já convidou alguém? 18 de setembro, perdão. 16 de setembro. Eu estou lendo 16, estou falando 18. 18 e 30. Mulheres curadas, vidas transformadas. Ontem nós estivemos no Jorge Amado fazendo a divulgação do encontro. Né? Os irmãos estavam aqui. Amanhã vai sair um vídeo. Então os irmãos curtam, compartilham, convide. Ore, interceda. Não existe obstáculo para aqueles que Deus quer falar. Então, dia 16 de setembro, às 18h30, e com o segundo encontro de mulheres. Todas as mulheres estão convidadas a convidar mais uma.
Ainda aqui já estão contabilizados. Então, convide mais uma, traga mais uma mulher, quem sabe através de um louvor, de uma palavra, de um aperto de mão, de um sorriso, que Deus vai falar aquele coração que precisa tanto ouvir a palavra dele. E continue orando por esse encontro, pelas mulheres que estarão lá, pelas pessoas que estão organizando, pela igreja, e para que tudo esteja caminhando do jeito que Deus quer. E você, irmãos, quiser ajudar de alguma forma, pode procurar a Laís, procurar a Anselmo, né, procurar a Ninha, para estar também ajudando esse processo, né? Às vezes, no dia da arrumação, precisamos de ajuda. Então, os irmãos que estiverem disponíveis nessa data também, antes da data também, possivelmente a gente vai ter uma arrumação. Então, aqueles irmãos que estiverem disponíveis, quiserem estar ali para ajudar, procura as lideranças que estão aí na frente, Josi e os demais, para também estar ali ajudando nessa obra. Nós precisamos de cada um, ninguém é dispensável, todo mundo é importante na obra de Deus. Não sei fazer nada, Mário, vai lá, qualquer coisa, tem alguma coisa para você fazer. Eu não sabia fazer nada, hoje eu faço um pouquinho, mas sempre estou ali. Então, irmãos, venham participar, venham se disponibilizar. Deus quer o coração aqueles que servem. Dia 2, segundo encontro de mulheres. Quarta-feira, continuamos nosso estudo de Conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. Irmãos, essa é uma oportunidade, mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender um pouco mais. Independentemente se nós já lemos, relemos, mas sempre tem algo novo que Deus traz no nosso coração. Quarta-feira, estudo Conhecendo Jesus através do Evangelho de Lucas. E agora mais uma provocação para a igreja. Dia 2, sábado agora, teremos o grande evangelismo na Rubens 4. Dia 2 de setembro, às 3 horas, no evangelismo e panfletagem na Rubens 4. Teremos os irmãos da presbiteriana que virão para nos auxiliar. E vocês, irmãos, venham participar desse momento, às 3 horas. O ponto de encontro já tem? No céu. Pronto, onde vai ser o segundo encontro de mulheres, lá no céu. 3 horas, lá no céu, na Rubens 4. Lá vamos encontrar os irmãos presbiterianos, o grupo Sai Luz, o pessoal da igreja vão vir. Então, vamos ter um grande evangelismo, uma grande mobilização para o segundo encontro de mulheres. Então, venham, 3 horas, marque esse horário, sábado, 3 horas, evangelismo e panfletagem na Rubens 4. E o tema da oração, assim projetado: vidas curadas por Jesus são livres, leves, frutíferas no reino de Deus. Irmãos, como eu já falei, continue orando por esse tema, continue orando por tudo por toda a dinâmica da igreja, que vidas curadas por Jesus são leves, frutíferas no reino de Deus. Nós já somos leve, frutífero e curados no reino de Deus. Precisamos estar sempre em oração, sempre buscando, porque aqueles que pensam que já estão de pé, cuidado para não cair. Mas Deus é tão misericordioso que gosta da gente. Continuamos orando por esse tema. Vidas curadas por Jesus são livres, leves e frutíferas no reino de Deus. Em Lucas 8, do 11 ao 15 diz, vamos todos ler? Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a terra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm
Amém. Que nós possamos ser esse, a parte que caiu na terra boa. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Que possamos ser essas pessoas que frutificam, que a palavra entra, que o que a gente achava que estava certo, Deus transforma. Não quero mudar, mas Deus quer mudar porque algo de bom está na nossa vida e Deus quer colocar. Então, que nós possamos orar para esse tema. As vidas curadas por Jesus são livres, leves, frutíferas no reino de Deus. Convidar os irmãos para estar orando. Primeiro, pode ser a irmã Pingo, está orando pelo segundo encontro de mulheres. E a irmã Laís está orando pelos novos desafios em razão à mudança de sede. Amém. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido, honras e glórias somente para ti, porque só tu és digno, Senhor. E diante de ti nós nos colocamos agora, Senhor, para te pedir, meu Pai, a tua direção sobre esse encontro de mulheres. Amém. Estamos aqui pedindo porque a tua palavra nos diz assim, mas sabemos que esse encontro, desde o primeiro, Senhor, ele nasceu no teu coração. Amém. Meu Pai. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor vá, meu Pai, ali, o Senhor está usando as nossas vidas, estamos indo ali a campo, convidando aquelas mulheres. Senhor, a seara é grande, meu Pai, poucos são os ceifeiros, mas que o Senhor nos use poderosamente. Amém. E que todas, Senhor, que o Senhor escolheu, porque o Senhor já tem as suas escolhidas para estarem ali naquele lugar, que elas realmente, meu Pai, ouçam a tua palavra, que vidas sejam transformadas. Amém. Que lares sejam transformados. Amém. Meu Pai, vidas se rendam a ti, meu Pai. Amém. E que naquele grande dia, meu Pai, no grande encontro que nós teremos para subirmos aos céus contigo, muitas e muitas mulheres com suas famílias estejam aí. Amém. Fruto deste trabalho e de muitos Amém. Outros que também estão sendo feitos em outros lugares. Amém. Senhor, nos usa, meu Pai. Toca nos nossos corações, meu Pai. As pessoas ainda que não despertaram, Senhor, para este trabalho. Que nós possamos estar ali, honrando todas juntas e glorificando e adorando o teu nome. Amém. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Querido amado, nós queremos, Senhor, continuar clamando ao Senhor, né, que ouça a nossa oração. Amém. Nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo. Nós não podemos, Senhor, fazer nada onde o Senhor não está presente. É verdade, Pai. E é da nossa vontade, Senhor, que a tua vontade, né, seja algo perceptível. Amém. Né, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dê sabedoria e entendimento para fazermos a obra que o Senhor mesmo criou. Amém. As boas obras que o Senhor disse que iria criar para que nós andássemos nela. Né, que a gente tenha esse entendimento que a gente precisa do Senhor, da sua orientação. Né, nós estamos agora assim, às portas da mudança. Né, o Senhor já tem visto todo o movimento. Nós queremos que o Senhor está conosco. Né, quero pedir ao Senhor que se faça presente no dia da inauguração. Que teu Espírito possa, Senhor, tocar na vida das pessoas que ainda não te conhecem. É que a gente possa, Senhor, em tudo glorificar o teu nome. Amém. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que te obedece, que te honra. Que sejamos, Senhor, vasos de honra nas tuas mãos. Que a nossa chegada ali na Bispo, Senhor, seja para fazer a diferença em relação à tua palavra. Então, nos ajuda, Senhor. Né? Nós pedimos isso ao Senhor, crendo, né, que o Senhor irá nos ajudar e que o Senhor está conosco. Então, Senhor, se tiver alguma coisa que está fora da tua vontade, né, que a liderança da igreja tenha essa sensibilidade para entender que teu Espírito tem a liberdade aqui na tua igreja. A igreja é tua, Senhor. E eu não canso de dizer, nós temos um dom. Nós obedecemos ao Senhor, é a tua palavra, é a voz que nós queremos ouvir. Então, Pai querido, nós pedimos isso ao Senhor. Toma a direção, Senhor. Toma a primazia de todas as coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lendo ali aqueles versículos, né, de Lucas, do semeador, e estava lembrando de ontem, do evangelismo. Né, o papel da igreja é semear. A gente não escolhe onde vai cair a semente. Se vai ser em boa terra, se vai ser no pedregulho, se vai ser no lugar escuro. A gente só semeia. A gente leva a palavra. E a gente fez isso ontem, né? Algumas mulheres não prestaram muita atenção, queriam meio que se livrar. Tá bom,
eu vou. Que dia? Tá bom. E outras, não, a mim, sim, não ouviam, prestavam atenção. E uma terceira que ficou bem na minha mente, a gente falou dela no encontro e falou também, né? Deus, do propósito de Deus para nossas vidas, que realmente Ele quer que a gente viva essa paz, essa abundância que Ele trouxe pra gente, né? E ela ouviu e gostou e nós oramos por ela. E assim, quando ela saiu, ela já convidou outra pessoa. E eu achei aquilo lindo, né? Eu e Marcinha estava ali. Pô, gente, que lindo. Né? É aquele que caiu em boa terra, né? E que frutificou também. Então é isso, gente. A gente não tem controle sobre a terra, onde vai cair a semente. Nosso papel é semear, sabe? É levar a palavra. É orar por aquela pessoa, é dizer, olha, o Senhor reina, o Deus de paz está aqui, Ele está vivo, Ele pode te ajudar. Então é o que a gente tem que fazer. Né? E a gente pôde fazer isso ontem, foi assim maravilhoso, né? Então quem puder, venha dia 2 conosco, né? Vamos panfletar, independente da pessoa ir ou não ao encontro, estamos ali semeando, né? Falando do amor de Deus, orando, levando um pouco de alívio, porque existem muitas pessoas sofrendo, existem muitas mulheres sofrendo, que precisam realmente do Senhor, que precisam desse auxílio, e às vezes nem elas sabem, né? Que a solução está ali tão pertinho. A gente tem que, nosso dever é ir lá, né? Avisar, nosso dever é semear. E ainda falando do encontro de mulheres, nesta terça-feira agora, nós teremos a reunião de mulheres aqui na congregação. Então, com todas as irmãs, né? E assim, minha Laís está me avisando ali das blusas, né? Que a gente planejou fazer uma blusa com o emblema, né, do segundo encontro, para que a gente possa estar ali caracterizado, as pessoas possam ver que nós somos da congregação e que, né, precisar de alguma coisa, estamos ali. Então vamos falar da blusa também, né, as mulheres que querem, que confirmarem, sentir o desejo de ter essa blusa, de estar ali, a gente vai acertar tudo direitinho na quarta-feira. Então todas as mulheres, né, venham, né, se puderem, venham para cá, para nossa reunião, vai ser um momento de oração, de discussão sobre esse encontro. Amém? Nosso irmão Adervan. Graça e paz, irmãos. Amém. O que eu ia falar, já foi falado. Primeiro seria que alguém desse um relato sobre o que teve ontem aqui, né? Foi Ninha, foi Romário, foi Bingo, Zelmo, Laís, Nicole, Márcia, quem mais? Joelma. Então foram lá no condomínio Jorge Amado, né? Condomínio Itapuã. E isso soma com aquilo que alguém usou um termo aqui, sair do anonimato. Na verdade, é sair das quatro paredes. Né? E a comunidade vê que há um grupo de pessoas servindo ao Senhor aqui no meio da comunidade e que quer passar a palavra para eles. Palavra de salvação. Então, o Senhor está nos chamando para esse momento. São novos tempos que estão chegando para a nossa congregação. Quem está estabelecendo os novos tempos? O Senhor. Está nos chamando. E nós vamos. Amém? Amém? Levar a palavra do Senhor para todos que estão aqui ao nosso redor. Como é que vai ser? Pertence a Ele. Uma coisa a gente está percebendo, o momento dele está chegando. Gostaríamos de muitas coisas lá atrás. Gostaríamos de fazer algumas coisas de outro jeito. E o Senhor foi nos conduzindo no momento dele, no jeito dele, da forma dele, com quem Ele quer. E nós vamos para lá. E o Senhor vai dando direção. Sair das quatro paredes. Confesso aos irmãos que isso me emociona. E ver que um processo está, uma parte do processo do que o Senhor está fazendo aqui está se completando. E chegar nessa nova fase. E nesse tempo o Senhor nos preparou. Abriu nossos olhos. Nos fez amar. Querer fazer isso. Amar as pessoas. Enxergar as almas sedentas que estão lá fora. E vamos lá. Levar o Evangelho. Amém? Amém. Aquelas pessoas que talvez nunca entrariam aqui. Nunca entrariam na porta de uma igreja. Porque cada uma tem seus motivos.
Então nós não vamos levar lá uma placa de uma igreja. Vamos levar o Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? E o Senhor nos abençoe nisso aí, né? É uma nova fase da nossa igreja. Uma nova fase caminhando para a maturidade. Enxergando as coisas do ponto de vista do Senhor. É para isso que a igreja foi formada. Resgatar vidas, alcançar vidas, cuidar de vidas. As paredes, na medida do possível, a gente vai cuidando, né? Nós precisamos das paredes, precisamos das cadeiras. Mas a prioridade são as vidas. É assim que a gente deve se portar. Hoje, no ofertório, quem quiser contribuir, ofertar para missões estaduais, hoje é a segunda e última oportunidade. Amém? E foi justamente com o versículo que a gente estava lendo agora há pouco, de Lucas 8. Cadê? Tá bom. 11. Na minha versão diz assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho são estes os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Ou seja, aqui o Senhor está falando que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus. Depois o diabo as tira essa palavra do coração para que elas não se salvem crendo nessa palavra. Depois ainda fala os que estão sobre pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então o Senhor também diz que existem pessoas que ouvem a palavra e recebem. Elas recebem essa palavra com alegria. Mas elas não têm raiz ainda. E creem por um tempo. Mas no tempo da tentação, elas se desviam. Aí fala dos espinhos. Esses são os que ouvem e vão adiante. Ou seja, eles ouvem, têm raiz, ainda vão adiante, ainda crescem um pouquinho. Mas sufocado com os cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão fruto com perfeição. Ou seja, existem pessoas que ouvem, ainda passam pelo tempo da tentação, vão adiante, só que começam a se preocupar com as coisas da sua própria vida. Ah, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, com quem eu vou casar, o que será que eu vou fazer para trabalhar? E o Senhor fica, calma, só que acaba que essa pessoa dá fruto, aqui está dizendo. Elas não dão fruto com perfeição, porque elas estão distraídas com coisas que o Senhor não mandou elas ficarem distraídas. E tem aqui a palavra de Deus cai em boa terra. E estes são as pessoas que ouvem, conservam a palavra num coração honesto e bom e dão fruto. Mas dão fruto de boa? Não. E dão fruto com perseverança. Então, que eu me lembro de uma música uma vez, rapidinho, tá acabando. Eu lembro de uma música que fala assim: você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu-lhe a alma toda de paixão tão desmedida, pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me por quê? Que a gente tenha muita atenção, muito cuidado para que isso não aconteça na nossa vida. Amém. 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 Glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta.
Oremos. Abaixa um pouquinho. Obrigada. Oremos. Santo Eterno Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor me concede de estar aqui junto com meus irmãos. Amém. Mais uma vez, Senhor, para adorar e bendizer o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer parte, Senhor, deste corpo, Pai, também neste momento de oferta, Senhor, meu Deus, e de dízimos. Que o Senhor possa, ó Deus, multiplicar o celeiro de cada um, Pai. Que a tua graça, Senhor, meu Deus, seja multiplicada na vida dos teus servos, Senhor, e das tuas servas aqui presentes. Em nome de Jesus, visita aqueles, Senhor, que estão em seus lares, mas que uma hora vai ouvir, Senhor, a tua palavra através deste culto. Em nome de Jesus, fica conosco e continua, ó Deus, falando aos nossos corações, através da tua palavra, dos louvores, através, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, né, vamos continuar lendo a palavra de nosso Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Leitura responsiva. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor, louvar a bondade do nosso Deus, né? Como o nosso Deus é bom, como Ele é fiel. Vamos dizer isso nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Temos Deus?
Glória a Deus. Quero chamar aqui, né, algum aniversariante dessa semana. Completou mais um aninho. Amém. Alguém tem alguma bênção especial? Pode sentar. Para contar? Eita, glória. Glória a Deus. Olha, bênção, bênção. Graça sobre graça. Amém. Glória te damos, Pai. Amém. Então vamos orar, né? Agradecer a Deus por essas vidas, pelas bênçãos do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, graças nós te damos, ó Deus, pela tua bondade. És fiel, ó Deus, em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. E ó, nós queremos te agradecer, ó Deus, por ter, ó Deus, abençoado ainda mais a vida de tuas servas. Nossa irmã Nenita, nossa irmã Josi, que estão aqui à frente com o coração agradecidos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça. E nós estamos felizes por ela também, ó Deus, porque nós nos alegramos com os que se alegram. Nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor contempla o coração dos teus servos. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida das tuas servas. Que o Senhor continue sustentando. Que o Senhor, ó Deus, tome em tuas mãos as famílias delas, ó Pai. Aqueles que ainda não te servem, ó Deus, que o Senhor esteja com todo cuidado, com todo carinho ali, ó Senhor, mostrando que o Senhor é o caminho para eles. Que eles possam ver, ó Deus, teus testemunhos através dos servos. Amém. E que entendam, Pai, que só o Senhor é a solução para todas as nossas vidas. Amém. Obrigada mais uma vez por isso, obrigada por este culto, por este momento. Obrigada pelas nossas crianças, pelas nossas tias, ó Deus, que ensinam. Obrigada por este lugar que o Senhor preparou para adorarmos a Ti. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor, infinitamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Pai. Glória a Nossa irmã Bernadette pode vir aqui para trazer a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Um prazer. Sempre para mim, eu gosto de dizer obrigada, Senhor. É um prazer falar do meu Senhor. O pouquinho que eu sei dele. É muito prazeroso mesmo. E hoje não é diferente. Então eu gostaria de orar antes, né, de nós começarmos a palavra. Vou fazer uma oração, pedindo a direção do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, ainda na tua presença, eu quero te agradecer, meu Pai. Que só o Senhor pode nos dar esses momentos assim de prazer, meu Pai. Porque é um prazer falar de Ti, meu Pai. Amém. É um prazer, porque o Senhor é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar as Tuas maravilhas, quem Tu és, meu Pai. Então perdoa a minha pequenez. Mas eu quero te dizer que eu te amo. Amém. Nós aqui todos te amamos e precisamos de Ti. Direciona todas as coisas, Senhor. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero começar essa pregação, irmãos, perguntando para vocês. Não precisa responder, não, só pense. O que é uma boa pregação para vocês? O que é? Às vezes a gente vai para os cultos, né? E diz assim, eu amei aquela pregação, né? Que pregação boa, falou comigo. Outros saem bicudos, né? Chateados, nada a ver, aquele pastor. Aí às vezes até fica até julgando, né? Tá pensando que eu não sei quem ele é. Essas coisas, né? São várias reações que a gente tem quando a gente ouve pregações, né? E hoje em dia tá uma moda aí que as pessoas vão para as pregações querendo só cura, né? Querendo pregações que falam de prosperidade. Tem pregadores que falam que a gente tem até que declarar ali, eu tenho a vitória é minha, declarar para o Senhor, viu? Tem pastores, denominações que falam que a gente tem que falar assim, eu posso, eu faço. Tem que ter palavras assim afirmativas diante do Senhor. Quando a gente sabe que a palavra de Deus, ela fala diferente, não é? E antes de
começar essa palavra, eu de tarde meditando, eu me lembrei de uma coisa que eu li há muito tempo atrás, ouvi, e que eu fiquei assim um pouco confusa, mas depois esqueci de perguntar a algum pastor, né? Aí eu fui ver hoje de tarde em Eclesiastes 7, que fala assim, que é mais proveitoso para nós, tem duas situações, ir ao enterro ou ir para uma festa. E a palavra diz que é melhor a gente ir para o enterro, deixar a festa para lá. Aí na hora que eu vi isso, eu fiquei confuso, disse, que negócio é esse? Aí eu vou perguntar ao pastor, esqueci de perguntar. Mas aí eu fui em um enterro, tem pouco tempo ainda, a mãe de uma amiga minha faleceu e tinha um pastor lá e ele me esclareceu. Olha que bom, foi na hora certa. Aí ele falando que é melhor para nós irmos para esse enterro do que a gente ir para uma festa. Por quê? Porque quando a gente vai para o enterro ou para a festa, é aquela alegria, aquela coisa, mas depois a gente volta para casa e a gente não mudou nada, não é? Não mudou nada a nossa forma de ver as coisas, os problemas estão lá atrás da porta esperando, a gente abre a porta e encontra os problemas, né? A gente se alegrou, riu, deita e vem a tristeza, vem a escuridão, né? Que a gente tentou esconder ali naquela festa. Mas já quando a gente vai para o enterro, é diferente, que a gente vê lá a pessoa morta e a gente pensa assim, é uma hora de você refletir, que aquela pessoa ali, para ela ali, tudo acabou, tá tudo consumado, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? É um momento que você vê, que nós vemos a nossa pequenez. A gente fala, o meu fim vai ser aquele. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Vocês entenderam como é? Então, é realmente um momento de reflexão. Quem é que vai refletir em uma festa? Na festa aí, quem é que vai refletir? Então, a palavra diz lá, eu fui procurar e achei, Eclesiastes. É melhor, a gente tira mais proveito ao ir para um enterro do que ir para uma festa. E, novamente, quem é que não gosta de ir para a pregação, que o pregador diz, você pode, você quer um carro, você vai conseguir, você quer aquele emprego, é seu, determine, fale palavras declarativas, declare para o mundo, declare para tudo, para o universo, e você vai conseguir. Não é bom a gente ouvir essas palavras? E eu trouxe a reflexão para vocês hoje, para nós, para mim também, que se encontra em João 6, de 66 a 69, que fala assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós que temos crido e conhecido que é o Senhor, ou que o Senhor é o Santo de Deus. Então, gente, eu vou falar aqui um pouco desse contexto. Jesus pregando, vocês sabem que Jesus, ele sempre foi cercado de multidões. Jesus, onde ele ia, não era pouca gente, não, era muita gente. E muitas dessas pessoas se diziam discípulos dele. Eu sou discípulo do Senhor e era atrás de Jesus. Só que essa multidão, o que eles estavam buscando era o quê? Era um amaciamento, aquelas palavras bonitas, né? Tipo, você vai conseguir, era cura. Eles estavam buscando coisas para ele, coisas. Eles queriam coisas que Jesus podia dar a eles. Não no lado espiritual, mas de coisas visíveis, libertações. Então, em momento nenhum, eles estavam preocupados quem era Jesus, era o que Jesus poderia dar a eles. Então, Jesus começou um discurso, que Jesus, ele não veio aqui para amaciar o ego de ninguém. Jesus não é aqui relações públicas para ter aquela relação de amor. Não, ele é amor.
Mas o nosso Jesus também, ele é justiça. Essa semana eu estava conversando com uns alunos meus, Marcinha, que é professora, ela sabe, eles têm umas brincadeiras, principalmente ultimamente eu tenho observado muito isso. Brincadeiras assim que machucam muito os coleguinhas. Eles ficam procurando assim situações, coisas até no próprio corpo dos colegas para desfazer, para humilhar, para entristecer. E eu estava conversando com eles dizendo: tenham cuidado com o que vocês estão plantando. Muito cuidado. Porque à medida que você está ali no caminho, ó, plantando, aquela semente ela vai crescer e você vai colher aquela semente. Então não é melhor que nós estejamos plantando, criando um caminho de bondade, de justiça, de verdade, de amor? Então, Jesus começou o sermão dele, as multidões ali todas cheias de pessoas curiosas, querendo ver os milagres, queriam palavras doces, e Jesus faz um sermão duro com eles, porque Jesus não veio aqui para enganar, não. Ele é a verdade. E Jesus, ele não fugiu dessa verdade. Ele mostrou ali para eles, com a pregação deles, que eles se achavam os doutores da lei. Eles se achavam já dentro do céu, agradando a Deus. E Jesus mostrou a eles que eles estavam espiritualmente falidos. Eles estavam ali seguindo as leis, mas lá por dentro, sepulcro caiado, doentes. E o que foi que aconteceu? E fala, e Jesus está ali falando, mostrando a eles, eles são confrontados, eles se escandalizam, principalmente quando Jesus fala que ele era mais do que Moisés. Que Moisés orou e veio o pão do céu, mas que o pão do céu estava ali agora, que era ele. E quando ele falou também nesse sermão que o pão era a carne, que precisava comer a carne e beber o vinho, ele disse: esse homem está blasfemando, ele está falando aqui de comer sangue, de comer carne. Então, gente, foi uma confusão na cabeça daquelas pessoas, porque eles não estavam olhando com olhos espirituais. O que eles estavam ali querendo era só as benesses, o que Jesus poderia dar a eles. Não era quem era o nosso Jesus. Então, e Jesus quando Jesus usa essa metáfora do sangue, da carne, aí que a coisa ferveu. Esses homens ali se escandalizaram e começaram a se retirar. E também, na hora que Jesus falando ali com aquelas palavras dele, totalmente verdadeiras, vindas do Pai, ele ali em comunhão com o Pai falando, eles começaram a confrontar quem eles eram. Porque esse é o objetivo da palavra do Senhor. Que a gente leia essa palavra, que a gente ouça as pregações, que a gente ore, que a gente fique em comunhão com os irmãos, ore em casa também. Porque muitos pecados em nossas vidas, eles estão ali, ó, de estimação. Besteira, menina, bestagem disso que eu faço. Não, quando você está ali em comunhão, lendo a palavra, ouvindo o que o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, você começa a perceber. A palavra, ela vem como uma luz e ela vai chegando lá no seu íntimo, do íntimo, e começa a clarear aqueles cantinhos escuros que você nunca tinha percebido que desagrada ao Senhor. Começa a vir à tona, e era isso que aquela multidão não queria. E eles começaram a se distanciar, começaram a fugir do Senhor Jesus. E Jesus, ele é o caminho, não é, gente? Ele é o caminho. Mas os discípulos, eles não queriam andar neste caminho. Eles preferiram o quê? Dar uma de vítima, né? Falando melhor do que Moisés, quem é ele? Porque os judeus, naquela época, só tinham os 5 primeiros livros. Então eles estavam tudo ali, só na lei. E eles estavam numa religiosidade que eles não conseguiram ver, não perceber o Senhor Jesus. Quem era o Senhor Jesus? E Jesus, ele não negocia a verdade com ninguém. Ele não negocia. Ele é a verdade. Ele tinha que falar a verdade.
Vocês pensam que Jesus, na hora que viu os discípulos, a multidão começando a se dissipar, a ir embora, que ele parou? Jesus, ele não recuou, porque ele veio aqui para falar a verdade, ele veio para salvar. Ele não veio enganar ninguém. Jesus não veio aqui amaciar o ego de ninguém. Eu vejo as pessoas falando assim: como Deus pode ser um Deus vingativo? Não, Deus não é um Deus vingativo. Deus é um Deus justo. Como eu falei para o meu aluno, o que você plantar, você vai colher. Plante, faça um caminho de uma semente, ó, de amor, de respeito, de consideração pelas pessoas, e você vai colher. Gente, isso é certo. Então, Jesus, ele não buscava aplauso. Ele não queria aplauso daquele povo, de ninguém, mas ele queria o aplauso do Pai. Era a única, é esse o nosso foco. Porque muitas vezes a gente vai falar com as pessoas, a gente viu, não foi? Quem foi? A Joelma não está aqui não. Nós falamos com uma pessoa ontem, mas ela estava tão endurecida, tão endurecida. Por quê? Porque as pessoas, elas fogem de Jesus, né? Quando a gente sabe que não há outra esperança, eu não me canso de dizer isso, não há outra esperança, não há outro caminho que a gente possa trilhar, que possa nos dar a paz que nós tanto almejamos, que nós tanto precisamos. Ontem, na hora que a gente evangelizava as mulheres, que a gente falava dessa paz, desses conflitos que nós estamos vivendo, desses momentos duros, principalmente nós mulheres, muitas mulheres com a sobrecarga, criando filhos sozinhos, ou às vezes com o marido em casa, mas aquele marido, né, que não está ali correspondendo, e a mulher tendo que se sobrecarregar, passa o dia todo fora, os filhos em casa sozinhos. Então eu digo a vocês, irmãos, para onde a gente tem que pensar aqui como o versículo: a quem iremos? Quem poderá nos socorrer? E Jesus não recua, viu, gente? Vocês pensam que na hora que ele viu o povo ir, que só ficaram os 12, ele ainda foi mais enfático. Olha como nosso Jesus é grande, né? Ele pegou e perguntou: e vocês também não vão com os outros? Olha, que ele poderia dizer: não estou agradando muito não, deixa eu amaciar aqui, vou fazer um milagrezinho aqui, você não tem ninguém aí pra gente curar não, vamos ali fazer umas... Não, ele não amaciou, porque não é esse o objetivo do Senhor. Ele é a verdade, ele é a justiça, ele é amor. Ele perguntou, confrontou: e vocês também não vão com os outros não? Olha como Jesus é. É essa ousadia que nós precisamos. Amém. De falar desse amor. Glória a Deus. Desse amor, mas dessa justiça também. Amém. É só falar: Jesus é amor. Não, vamos, que a gente vai conseguir. Como eu falei a vocês, essas pregações que a gente vê agora, né? Não, temos que ouvir a verdade também. Confrontar o nosso coração e mudarmos. Porque não existe outro caminho, outra verdade. E só quem pode nos levar na presença do Pai é o Senhor Jesus. Amém. Amém. O Evangelho é a mensagem de amor, da verdade, e de amor, de verdade e de justiça. Aí o que foi que os discípulos falaram ali? Os discípulos recuaram? Não. Por quê? Porque eles sabiam que aquele homem, aquele Jesus era diferente. Jesus era diferente. Para quem iremos? Tem alguém maior do que o nosso Senhor Jesus? 1 Timóteo 2,5. Tem alguém maior? A quem iremos? Tem alguém maior? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Amém. Então, tem alguém maior do que Ele? Não, só Ele. Só Ele pode nos levar na presença do Pai. Tem alguém mais poderoso, gente? Não precisa nem palavras, né? Tem alguém com mais autoridade? Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Essa passagem é quando eles estavam no mar, estavam atravessando o mar. Jesus foi adormeceu no fundo do barco, começou uma grande tempestade e os discípulos se apavoraram e foram lá.
mestre, o senhor não está nem preocupado, nós estamos morrendo. Aí ele levantou e acalmou o mar e acalmou o vento. Aí eu acho linda essa passagem, que eu não coloquei aí não, mas no final, quando ele acalma tudo, aí diz que os discípulos olharam um para o outro assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é autoridade, ele tem toda a autoridade. Para quem iremos? Tem alguém que tem poder de perdoar? Mateus 9,6. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Quando esse homem chegou diante de Jesus, Jesus disse a ele: estão perdoados os seus pecados. E aquela multidão que eu disse a vocês, que não deixava Jesus em paz, quem é ele? Começaram a pensar. Jesus lê pensamentos, né? Quem é esse? Perdoar pecados? É muita coisa, é muita ousadia. Aí ele dá essa palavra aí. Aí ele perdoou os pecados, mas eles queriam ver era o quê? Era milagres. Jesus fez o milagre, mas ele tem poder, é o único de perdoar pecados. Eu não sei se vocês sabem na história, viu? Teve uma época que a Igreja Católica, ela vendia perdão de pecados, chamava indulgências. Olha que coisa, né? Isso é blasfêmia. Só o Senhor pode perdoar pecados. E quem tem autoridade e pode salvar? Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Aquela morte na cruz, o objetivo era esse, era nos resgatar, era que nós pudéssemos agora chegar ali diante do trono e falar pessoalmente ali com o Senhor, porque o Senhor Jesus pode nos levar até ali. Então, ele tem poder para salvar. Ele pode salvar o marido, ele pode salvar aquele filho rebelde, ele pode salvar o seu vizinho, a sua esposa, pode salvar, porque ele tem poder, só ele tem poder. Amém. Tem alguém que tem a paz verdadeira? Tem alguém? João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz que o Senhor dá, a palavra fala, ela excede todo o entendimento. Porque você está desempregado, seu marido foi embora, você está triste, você perdeu as esperanças em tudo. Mas não no Senhor Deus. Tudo que eu falo ali, visivelmente olhando. Mas você está em paz, porque você sabe que tem um Deus sentado no trono, o seu advogado à direita, que vai interceder por você. Amém. Então como eu costumo falar, é coisa grande. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades e saber, meninas, principalmente meninas, vocês também, viu, meninas, que nós não estamos sós. As lutas têm sido grandes, os desafios grandes, mas nada disso é maior do que o nosso Deus. Amém. E vamos agora para Pedro, né? Eu falei da situação lá da multidão, os discípulos, o que foi, como eles reagiram, né? E agora Pedro, um dos discípulos. Pedro, ele falou aquela frase linda, né? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida. E ele não falou assim, nós temos o Senhor tem bênçãos para nos dar. Nós queremos o Senhor porque o Senhor tem bênçãos. Nós queremos o Senhor porque o Senhor tem milagres para nos dar. O Senhor tem vitórias para nos dar. Pedro não falou isso. Pedro falou, a quem iremos? Porque só Tu tens palavras de vida. Essas são as palavras que entram aqui no coração da gente, ó. Palavras que nos conforta, nos refrigera, porque são palavras de verdade, vindo de um Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus. Não é uma palavra de um homem, de um político, não, é a palavra do Senhor.
E Pedro fala com toda a propriedade. Ele falou, o Senhor tem palavra. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós queremos o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida. A palavra, ela traz vida. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós temos a presença do Senhor, nós servimos ao Senhor, a nossa vida começa a ter sentido. Porque muitas pessoas aí se veem com tudo, mas são pessoas que não têm alegria verdadeira dentro do coração. Pessoas que só vivem buscando, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, meu sonho é ter aquilo. Aí consegue, a pessoa nem percebe às vezes que conseguiu aquilo, porque não traz felicidade. Nós precisamos da presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela dá sentido à nossa vida, nos dá a direção. E ela traz vida, um sentido plenamente, nós vivemos plenamente. Então nós temos que ter essa palavra conosco, ter essa presença conosco. E o que foi que Pedro fez? Pedro falou isso para o Senhor Jesus. Pedro conviveu. As pessoas aí, eu costumo dizer, fala que Pedro era um homem muito afoito, um homem muito rude. Mas eu percebo em Pedro um homem que, embora toda essa dureza que ele tinha, diz que ele era um homem muito áspero, um homem muito impossível, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande às coisas do Senhor. Vocês lembram quando Jesus perguntou quem as pessoas dizem quem eu sou? Deus usou ele, não foi? Por quê? Porque ele tinha um coração sensível e ele ouviu a voz do Senhor. Que Jesus falou, Pedro, você falou porque o meu Pai te revelou. Não foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, mais uma vez, tomou a frente e disse, Senhor, a quem iremos? Não temos ninguém, é o Senhor que nós queremos. E Pedro pegou esse Senhor para ele, que ficou ali, ali para ele, foi o que Pedro fez. Pedro saiu, um grande pregador, um homem muito avivado. Diz que Pedro mandava roupa dele para outros lugares e havia curas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter essa percepção que não há outro que nós possamos buscar. É o Senhor Jesus. Esse Jesus dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E falar para todo mundo quem é Ele, o que Ele fez na nossa vida. Amém. Não de coisas materiais, da paz que nós temos, da esperança que nós temos. O mundo está se acabando, está tudo destruído, mas nós temos esperança. Amém. E foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro não se calou. Agora eu tenho Jesus, vai ser só bênção na minha casa. Não, nós temos que distribuir essa bênção para as outras pessoas. Amém. Nós temos que falar desse Deus maravilhoso. Amém. Nós temos um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo de Paulo, viu, irmãos? Paulo foi um homem que, assim como Jesus, ele não amaciou. Paulo, ele fez muitos discípulos. Essa palavra chegou aqui até agora graças ao irmão Paulo também. Ele foi apedrejado, Paulo foi rejeitado, porque assim como Jesus, ele não foi falar mentira. Ele falou tudo que está aqui na palavra, porque não podemos nos enganar. Nós temos que estar constantemente buscando santificação, não para sermos melhores do que ninguém, mas para que lá no trono o Senhor nós chamarmos a atenção do Senhor. Amém. Que o Senhor possa lá do trono se alegrar, quando ele se alegrou, que Jesus não amaciou o discurso dele. Jesus não recuou, Jesus continuou fazendo o que ele tinha que fazer, falar do amor de Deus, falar que ainda existia salvação, que ainda existia como aquelas vidas voltarem para a comunhão com o Senhor. E nós precisamos pegar esse exemplo de Paulo, de Pedro, e continuarmos com essa verdade aqui, na nossa mente, no nosso coração. É Jesus e precisamos de Jesus, e precisamos falar de Jesus, da grandeza dele, falar do que ele tem preparado para nós, porque ele disse que foi, e vou preparar-vos lugar.
E ele não está lá brincando de serviço. O Senhor tem preparado um lugar para o filho, para os nossos bisnetos, tataranetos, tudo preparadinho lá, porque nós estamos aqui plantando este caminho, plantando, Senhor, esse caminho que leva a Ti. É isso que nós estamos fazendo. E nós não vamos nos calar, não vamos recuar, não vamos ter medo de cara feia, de julgamento, porque nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do Senhor, do que Ele tem para todos nós. Glória a Deus. E para concluir, eu quero falar isso a vocês. O desejo do Senhor é esse, que foi isso a missão que Ele nos deu. Não nos calemos, não recuamos, não. Como a irmã falou ali, né? Às vezes a gente diz assim, tô tão cansada, não quero ir para a igreja, não quero ir para o evangelismo. Irmãos, toma o fôlego e vá. Vá, porque as armadilhas do inimigo, elas estão sendo muito, muito, muito ardilosas. E nós precisamos estar com atalaias ali nas brechas, no nosso lar, na nossa casa. Porque o inimigo é astuto, mas maior é o nosso Deus. E nós já escolhemos a quem iremos. Não é, irmãos? A quem iremos? Nós vamos dizer, a quem iremos? Queremos só o Senhor, só o Senhor. Tem a palavra, palavras de vida, palavras que eu preciso para viver. Não são bênçãos materiais, não são riquezas, posições sociais. São as tuas palavras que me enriquecem, que enriquecem a minha vida, a minha família e me dão esperança. Que assim nós possamos fazer, irmãos. E que mais e mais nós possamos estar em comunhão com esse Deus maravilhoso, servindo, adorando cada vez mais, porque só Ele tem palavras de vida. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Com oração silenciosa estamos pedidos, em nome de Jesus.